turma, a nossa aula hoje é sobre oração subordinada substantiva. Só que antes de eu explicar esse assunto para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que vão acontecer essas aulas remotas, né? Como vocês já sabem, vocês terão acesso à plataforma do Classroom oferecida pela sede. Então, vocês vão ter lá o login de vocês vão acessar lá, vão entrar lá, todo o material disponibilizado antes que eu colocava para vocês na sala do Classroom. Agora eu vou direcionar lá para o Classroom da sede, tá? Assim também como lá no grupo de WhatsApp. Então, esse segundo bimestre, a princípio, até dia 30 de junho, essas nossas aulas vão acontecer de forma remota, tá? Então, o nosso início desse segundo bimestre vai ser como a gente estava levando, com aulas remotas, com atividades online, com explicações gravadas, assim como eu estou fazendo agora. Pode ser marcada uma reunião no Meet, que é uma ferramenta que está disponibilizada para nós lá. À medida que nós formos precisando, a gente vai tomando rumos para tentar sanar todas as dúvidas de vocês e melhorar no que for necessário, tá? E o início desse segundo bimestre de conteúdo, né, nós vamos retomar o período composto. No finalzinho do segundo bimestre, nós vimos lá o período composto por coordenação, que aí nós trabalhamos as orações coordenadas, certo? Dividida em 5. Aí eu falei que vocês, no início do segundo bimestre, iriam ver a oração subordinada, que é dividida em 3, né? Aliás, que são divididas em 3, né? 3 tipos de orações subordinadas. Então, para ficar mais fácil didaticamente, né, e não confundir vocês, nós vamos trabalhar com a substantiva primeiro, né? Então, o nosso tema da aula hoje é oração subordinada substantiva. Aqui tem um quadro explicando quais são as classificações, que eu vou retomar ele por último, tá? Inicialmente, eu vou mostrar para vocês o que são essas orações subordinadas substantivas, tá? Como vocês já têm conhecimento, nós vamos estudar, a partir de agora, período composto por subordinação. Período composto significa que eu vou ter orações, né? Eu vou ter frases ali formadas por várias orações. Diferentemente da minha oração coordenada, eu vou ter agora uma oração subordinada e vou ter um elemento de ligação entre a minha oração principal e a minha oração subordinada, tá? O nome já fala, essa oração subordinada, ela vai ser mandada pela minha oração principal, digamos assim, né? Então, as orações subordinadas, as substantivas, que a gente vai estudar, são orações que elas desempenham um papel de substantivo, assim como vocês estão vendo aí na tela de vocês. Desempenham um papel de substantivo. E, claro, eles vão ser encontrados onde? Em frases com funções de sujeito, de complemento nominal ou complemento verbal, que vocês sabem que é objeto direto, objeto indireto, né? Predicado e o aposto. E aí nós vamos ter as mesmas classificações sintaticamente na minha oração subordinada substantiva. Então, todas as orações subordinadas substantivas são classificadas em. Aí eu retomo aqui. Substantivo subjetiva, que ela retoma lá o sujeito. A objetiva direta, que ela vai desempenhar a função de objeto direto. A objetiva indireta, que obviamente vai desempenhar a função de objeto indireto. A completiva nominal, que desempenha a função de complemento nominal. A predicativa, de predicativo do sujeito. E a substantiva apositiva, que vai desempenhar a função de aposto. Então, eu tenho essas classificações aí, né? Então,
para que tudo seja esclarecido, nós precisamos nos lembrar quem que é sujeito, quem que é objeto, relembrar o que se trata de um complemento nominal, de um complemento verbal, retomar aquela listinha das preposições para identificar se aquele verbo é transitivo direto ou indireto, se essa preposição vai fazer com que o meu objeto seja indireto, ou se é um complemento nominal, tá? Então, para ficar mais fácil para vocês, eu coloquei essa tabelinha, tá? Mas a princípio, o que é, né, uma oração subordinada substantiva? Primeiro, toda oração é porque essa oração ela tem uma construção que gira em torno do quê? De um verbo ou uma locução verbal. Lembrando nossa primeira aula, né? Toda oração ela é formada por verbos. Uma oração que não tem verbo não pode ser chamada de oração. Ela vai receber o nome de frase nominal e a frase verbal, né? A frase nominal não tem verbo e a frase verbal, que é a nossa famosa oração, tá? Então, toda oração ela gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. O que é locução verbal? São expressões, né? Que juntas vai desempenhar a função de um único verbo, tá? E o que é subordinada? Chama-se subordinada porque vai restabelecer uma relação de dependência, né, de uma oração com a outra. Por isso que nós chamamos de oração principal. Uma precisa da outra para fazer sentido, diferente da oração do período composto por coordenação, né, que elas separadas elas faziam sentidos, elas tinham relação de independência. Aqui não. Nessa oração subordinada substantiva é o oposto. Eu preciso de ter essa oração principal que vai exercer uma ordem, né, na minha segunda oração, que vai desempenhar essa função de substantivo, tá? E o que é substantiva, né? A oração substantiva nós chamamos assim porque a oração ela faz um papel de substantivo. A estrutura da frase nós podemos trabalhar com pronomes isto, com sua combinação, preposição disto, nisto, para isto. Eu vou até afastar um pouquinho aqui para vocês observarem melhor. Ó, substantivo. Chama-se substantivo porque a oração faz o papel de um substantivo na estrutura da frase, podendo ser substituída pelo pronome isto, ou sua combinação com preposições disto, nisto, para isto, como por exemplo, é necessário que tenhamos calma, né? Daí eu pergunto, é necessário o quê? É necessário isto, que tenhamos calma. Então, que tenhamos calma, eu posso substituir toda essa segunda oração por apenas esse pronome, isto. É necessário isto, tá? Por isso essa explicaçãozinha aí para vocês. Bom, continuando. Então, deixa eu baixar isso. Assim fica melhor. Aí eu vou ter as classificações, né? Que é a primeira, que é a que desempenha a função de sujeito, que é a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. É quando a oração vai exercer função de sujeito. E para encontrar esse sujeito em qualquer frase, você deve sempre fazer aquela velha pergunta, né? O que é? Né? É como eu estou dizendo aqui. Veja um exemplo. Não era permitido que as mulheres jogassem futebol. Pergunte-se, o que não era permitido? O sujeito, então, é a oração subordinada substantiva, subjetivo, que as mulheres jogassem futebol. Outros exemplos. Constatou-se que o filho era dela. É comum que as pessoas se sintam cansadas.
É proibido fumar neste local. Tá. Primeira dica para encontrar uma oração subordinada substantiva. Vamos identificar a primeira oração, o elemento de ligação, e a partir do elemento a gente começa a identificar a classificação. Esse elemento que eu estou dizendo para vocês é o Q e o C. Então, ó, reparem, não era permitido que as mulheres jogassem futebol. Constatou-se que o filho era dela. É comum que as pessoas se sintam cansadas. É proibido fumar neste local. Tá, aqui é um outro ponto. Já entro nele aqui para vocês. Não tem o que, mas eu já sei que é substantiva subjetiva. Já explico. Mas vamos lá. Identifiquei o que. Eu sei que a minha oração é subordinada. A partir do que, eu tenho minha oração subordinada substantiva. Não era permitido que as mulheres jogassem futebol. É a minha oração subordinada substantiva. Aí, eu preciso saber qual é a classificação. Segunda dica. Na primeira frase, aliás, na minha primeira oração, antes do que, na minha primeira oração, tem que ter um verbo, tá? Eu não consigo achar o sujeito na minha primeira oração. Então, se não há sujeito na minha primeira oração, esse sujeito vai estar lá na segunda, por isso que é subjetiva. Não era permitido que as mulheres jogassem futebol, certo? Então, ó, não era permitido. Eu não tenho um sujeito aqui, não era permitido. Não consigo identificar que as mulheres jogassem futebol. Eu tenho que as mulheres jogassem futebol. Aí eu me pergunto, mas o que não era permitido, né? Aí eu consigo identificar nessa segunda aqui, as mulheres, certo? Então essa é a segunda dica. Para encontrar uma oração subordinada, eu vou direto no que. A partir do que, eu identifico a minha oração subordinada. Aí para a classificação da subjetiva, eu vou olhar a minha oração principal. Lá na minha oração principal, não pode ter um sujeito. Não tendo sujeito, ela vai ser subjetiva. Olha os outros aqui, ó. Constatou-se que o filho era dela. Que o filho era dela é a minha oração subordinada substantiva. Comecei com que, certo? Aí eu vou lá na minha primeira oração. Constatou-se. Mas o que é que foi constatado? Eu não tenho. Eu vou ter a resposta lá na segunda, que é a minha oração subordinada. Por isso que ela é substantiva. Subjetiva. Porque o meu sujeito está lá na segunda oração. Outra dica, terceira, para a substantiva subjetiva. Geralmente, não estou dizendo que sempre, mas geralmente, toda oração substantiva, ela vai ter o comecinho com um verbo de ligação, é, com o meu verbo na minha terceira pessoa. É comum que as pessoas, é necessário, é preciso, é proibido, tá? Comecei com esse verbo é, então eu sei logo de cara que ela é subjetiva. Então você tem que tomar cuidado com esse é aqui, porque tem outra classificação que é a predicativa, que ele vai estar deslocado. Então guarda ele aí, bem na memória, certo? Então no meu primeiro exemplo, não era permitido. Eu não tenho é. Tá vendo por que eu falei que é geralmente, não é sempre, né? Não era permitido. O que não era permitido? Que as mulheres jogassem futebol. Constatou-se. O que foi constatado? Que o filho era dela. É comum que as pessoas se sintam cansadas. Mas o que é comum? Sobre o que eu estou falando? Que as pessoas se sintam cansadas.
Tá vendo? Por isso que eu consigo identificar logo de cara. Agora, esse último exemplo aqui, é proibido fumar nesse local. Tá chamado de reduzida, que é um tipo de outra classificação, que é uma oração subordinada reduzida, é uma oração subordinada substantiva reduzida. Né? Eu consigo, reduzida por quê? Reduzida do infinitivo, vai ter lá ar, o meu verbo vai estar sem conjugar. Então, eu tenho reduzida do gerúndio. Então, eu não vou ter fumar, eu vou ter fumando. Aí, vou ter reduzido do particípio. Eu não vou ter fumando, eu vou ter fumado. Né? Então, ó, é proibido. Eu sei que ela é reduzida do subjetiva reduzida, porque começou com o meu verbo de ligação, é proibido. Então, se eu fosse trocar ela e colocar o que, porque sem o que ela fica reduzida neste caso. Colocando o que, ficaria assim. É proibido que pessoas fumem neste local. Aí eu faço a pergunta, o que é proibido? O que é? Que as pessoas fumem neste local. Então, a partir do que, eu tenho a resposta. A partir do que, eu tenho a minha oração subordinada substantiva, ok? Prosseguindo. Já a minha subordinada objetiva direta, eu vou ter que ficar de olho no verbo, além do meu elemento que, tá? Então, para ir bem direto ao ponto, o que é objeto? Objeto é aquela resposta do meu verbo. Do que eu estou falando? Ele vai completar o sentido de quem, né? Vai completar sempre o sentido do verbo transitivo. O que é verbo transitivo? Verbo transitivo é aquele verbo que precisa de ser complementado. Caso contrário, a minha frase fica sem sentido, né? Então, às vezes, esse complemento do verbo, que fica ali ao lado do verbo, coladinho, às vezes esse complemento ele vai ter uma enxerida de uma preposição. Então, quando essa preposição estiver ali, preposicionada do lado, né, ao lado desse verbo, eu vou ter um objeto indireto. Quando não tiver ninguém ali, quando não tiver essa preposição, aí eu vou ter um objeto direto, ok? Aí, reparem esses exemplos, tá? Ó, os alunos avisaram que se atrasariam. Os jornalistas perguntaram quem daria a entrevista. O estagiário afirmou precisar de ajuda. Ponto final, tá? Então, ó, vamos identificar como que eu sei que eu estou trabalhando uma oração subordinada substantiva. Por quê? Primeiro, ó, eu tenho os alunos avisaram que, os jornalistas perguntaram quem, né? O estagiário afirmou precisar. Estão vendo? Aqui eu tenho uma reduzida, de novo. Então, são exemplos só para ficar mais claro para vocês. Os alunos avisaram. O que os alunos avisaram? Que se atrasariam. Então, diferentemente da minha oração subordinada subjetiva, que não tem sujeito na minha primeira frase, aqui eu consigo, ó. Os alunos avisaram. Quem avisou? Os alunos. Então, na minha primeira oração, aqui vocês estão vendo onde eu estou circulando com o mouse, ó. Os alunos avisaram, eu consigo identificar que o sujeito de quem eu estou falando é os alunos. Então, se tem sujeito aqui, essa segunda oração não pode ser subjetiva. Por que não pode ser subjetiva? Porque eu já consegui achar ele aqui, tá? Vou observar o que vem antes do que, ó. Que se atrasariam. Quem que vem antes? Avisaram. Avisaram não é um verbo? Ok. Se é um verbo, eu vou ficar de olho nele. Aí eu vou fazer aquela pergunta que eu faço lá para minha análise sintática. Os alunos avisaram o que se atrasariam.
Se a resposta vier logo depois do verbo, eu vou ter que se atrasariam, certo? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que que é objetiva, direta? Não tem nenhuma preposição aqui, atrapalhando a vidinha de ninguém. E ao lado desse início da minha oração subordinada, eu vou ter o verbo, que é bem fácil de identificar. Já nessa segunda, ó, os jornalistas perguntaram quem daria a entrevista. Aí eu vou fazer a pergunta do complemento. Os jornalistas perguntaram o quê? Quem daria a entrevista. Então, esse quem daria a entrevista é a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque eu não tenho preposição. E ao lado desse quem, eu tenho um verbo, ó, perguntaram. Então, reparem, gente, que aqui, ó, que, quem. Aparecendo, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Normal. Agora, não aparecendo esses elementos, eu vou ter sempre uma reduzida. Ou reduzida do infinitivo, do particípio, do gerúndio, que nem eu falei para vocês. Aqui eu vou ter uma reduzida, ó. O estagiário afirmou. O que o estagiário afirmou? Precisar de ajuda. Eu posso transformar essa minha oração reduzida em uma oração normal, ó. O estagiário afirmou que precisaria, ou que precisava, ou que precisou, enfim, de ajuda. Então, eu colocando o que, eu já tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Prosseguindo. Já a minha oração subordinada subjetiva indireta, eu preciso de ter ali a minha preposição. Essa é a diferença, tá? Já vou direto nos exemplos. Ó, gostaria de lembrá-los de que estarei ausente. Eu acredito no que você me prometeu. Ele respondeu que haviam perguntado. Então, aqui no primeiro exemplo. Gostaria de lembrá-los que estarei ausente. Gostaria de lembrar-los do que? De que estarei ausente. Então, eu tenho a minha resposta. De que estarei ausente. De que, certo? Olha o de. De é preposição. Então, se eu tenho a preposição aqui, se eu tenho o meu elemento aqui, antes da preposição e do elemento eu tenho um verbo, eu vou ter uma oração subordinada objetiva e indireta, tá? Eu acredito no que você me prometeu. Ó, eu acredito, minha oração principal. No que você me prometeu é a minha substantiva. Por que que no que? No é uma preposição de contração, é em mais o. Então, no, se é uma preposição, antes eu tenho o verbo acredito, então eu tenho sempre que ficar de olho no verbo, né? Se eu tenho o verbo, tem uma preposição, no que você me prometeu, vai ser objetiva e indireta. Agora aqui, ó, ele respondeu ao que havia perguntado, certo? Ele respondeu o quê? O que alguém perguntou, né? Ele respondeu ao que haviam perguntado. Então, ao é uma preposição. Então, ao que havia me perguntado é a resposta de ele respondeu. Se é a resposta, eu tenho uma objetiva indireta, porque essa preposição ao é de combinação. Olhou do lado, aliás, olhou ao lado dessa palavra ao, eu tenho ali um verbo respondeu, tá? Então, para finalizar essa primeira parte, eu tenho a minha oração subordinada substantiva, que tem essa divisão, que já eu retomo para vocês. Nós paramos aqui na objetiva indireta.
A subordinada substantiva, ela exerce a função de sujeito. Ó, é possível, não consigo encontrar um sujeito na minha primeira oração. Ela vai estar na segunda, tá? Que ela viaje outra vez. Sempre tem que ter esse que, o se, o se, ou se de que, ou de quem, ou quem, tá? Substantiva diretiva, né? Objetiva direta, vamos colocar assim. Vai fazer função de objeto, então eu tenho que fazer a pergunta para o verbo. Se eu tenho ali a minha preposição, então eu tenho um objeto indireto, ok? Aguarde a segunda parte.